Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando a gravação da parte de logaritmos, um assunto, acreditem, super fácil, mas que é considerado, não sei por que até hoje, difícil por algumas pessoas. Estou aqui para tentar ajudar você a entender bem logaritmos. Mais uma vez, gente, não vamos pensar que esse assunto é difícil, porque ele não é. Se fosse, eu diria que existem alguns assuntos um pouco mais complicados na matemática, mas esse decididamente não é. O grande problema de logaritmo, na verdade, dois grandes problemas para a gente aprender logaritmo é, na verdade, ou são, na verdade, os conhecimentos de potenciação e radiciação. Sem esses caras, a gente realmente não consegue aprender logaritmo direito. Mas a gente vai fazer uma revisão rápida envolvendo as propriedades principais de potenciação e a ideia básica de radiciação, para que em seguida a gente veja as definições iniciais. Ok? Então a gente vai direto para a tela agora, ver os conceitos iniciais de potenciação. Legal? Vamos lá? Muito bem. Olha só, gente. Potenciação. Primeiro vamos entender. A definição algébrica de potenciação, que é representada por A elevado a n, na verdade é o produto de um valor A por ele mesmo, n vezes. Tranquilo? Então esse n aqui, olha, que é o expoente, sugere a quantidade de fatores todos iguais, onde esses caras serão multiplicados uns pelos outros e nos darão esse resultado, A elevado a n. Só para ficar claro, o A é chamado de base. O n é chamado de expoente. E a base, juntamente com o expoente, formam uma potência. Muito bem. Olha só. Existem algumas propriedades. As propriedades são, primeira, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tranquilo? Uma outra muito importante, produto de potências com a mesma base. Essa daqui é famosíssima. A gente mantém a base e soma os expoentes. A elevado a m mais n. Da mesma forma que num produto de potências com a mesma base, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. M menos n aqui na resposta. Legal? Seguindo. Qualquer número elevado a zero igual a 1, ok? Então, A elevado a zero igual a 1. Quinta propriedade, gente. Olha só. O número qualquer elevado a um expoente negativo é o mesmo que 1 sobre A elevado a n. Ou seja, o valor positivo aparece agora no denominador. Muito bem. Aqui a gente tem um produto elevado a uma potência. Repare, A vezes B elevado a m. E aí a gente fica com A elevado a m vezes B elevado a m. É só elevar o primeiro fator a m e o segundo fator também a m, mantendo o produto. Da mesma forma, se ao invés de um produto a gente tiver uma divisão, a gente vai ter a mesma coisa. A sobre B elevado a m, eu vou ter A elevado a m dividido por B elevado a m. Legal? Seguindo aqui com as nossas propriedades principais. Olha só. Aqui é a famosíssima potência de potência. Ok? Então o que é que a gente tem aqui? A elevado a m e esse resultado elevado a n. O que é que a gente faz? A gente deve multiplicar os dois expoentes, que aí a gente vai ter o resultado A elevado a m vezes n. Essa daqui é muito famosa, gente. Olha só. Quando a base negativa estiver elevada a um expoente par, o resultado vai dar positivo. Repare, se n for par. Só que se a base negativa for elevada a um expoente ímpar, se n for ímpar, aí a gente vai ter um resultado negativo. Guarde bem isso. Se eu tenho um número negativo e ele for elevado a um expoente par, o resultado fica positivo. Se eu tenho um número negativo e for elevado a um expoente ímpar, o resultado permanece negativo. Legal? E a décima, na verdade, aqui é o conceito de radiciação. Quando eu tenho uma raiz enésima de A elevado a m, na verdade eu tenho uma potência
onde o expoente é fracionário. E aí, gente, como é que fica a situação? O expoente do A é o numerador e o índice da raiz passa a ser o denominador. Legal? Só um detalhe. Gente, aqui a gente não está vendo uma aula de potenciação ou radiciação. Aqui no nosso site existe uma aula de potenciação onde a gente vê todas essas propriedades e uma série de exercícios resolvidos. Se você tem problemas sérios com potenciação ou radiciação, vale a pena a gente dar uma parada aqui nessa aula e aí você dá uma procurada no site e encontra lá a parte de potenciação e radiciação, faz uma boa revisão com muitos exercícios, fica craque nisso e volta aqui para logaritmo, ok? Entendam bem. Logaritmo só se torna difícil se a gente não souber potenciação e radiciação. Legal? Ok. Vamos em frente porque agora a gente vai para a definição de logaritmo. Tranquilo? Vamos ao quadro. Muito bem. Olha a grande pergunta. O que é logaritmo? Gente, para a gente entender bem o que vem a ser logaritmo, a gente vai começar com alguns exemplos, certo? Primeiro, a leitura. A leitura disso aqui é assim, olha. Logaritmo de 9 na base 3 é igual a quanto? Ou seja, quanto vale o log de 9 na base 3? E aí, quando a gente encontra algo assim, a gente vai ter que fazer a pergunta de uma forma mais simples. Repare, 3 elevado a quanto dá 9? Vamos pensar um pouco, gente. 3 elevado a que valor é igual a 9? A gente sabe que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Portanto, o log de 9 na base 3 é igual a 2. Tranquilo? Muito fácil? Olha só, a mesma coisa expressa na forma de logaritmo, a gente pode reescrever no formato de uma potência. Dá para perceber que o resultado do logaritmo, na verdade, é o expoente da potência. Tranquilo? Repetindo. Log de 9 na base 3 vale quanto? É o mesmo que perguntar 3 elevado a quanto dá 9? Ora, 3 ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. Log de 16 na base 2. Mesma pergunta. 2 elevado a quanto vai dar 16? Tranquilo, né, gente? 2 elevado a quarta é igual a 16. Se você sabe um pouquinho de potenciação, você está entendendo muito bem o que eu estou falando. 2 elevado a quarta é igual a 16, ou seja, o log de 16 na base 2 vale 4. Legal? Muito bem. Olha o próximo exemplo, gente. Log de 1 sobre 25 na base 5 vale quanto? Ora, gente, 5 elevado a quanto é igual a 1 sobre 25? Essa daqui precisa de um conhecimento específico lá de potenciação. A gente sabe que quando um número é elevado a um expoente negativo, a base tem que inverter. O resultado, aliás, tem que inverter. Portanto, a gente vai ter 5 elevado a menos 2. Mais uma vez, gente, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 25, lá de potenciação. Se o expoente é negativo, a gente tem que reescrever a base invertida e utilizar o expoente positivo. A gente fez uma revisão rápida no slide anterior. Legal? A partir desses 3 exemplos, a gente já pode pensar na definição, não é? Olha só, o log de b na base A é igual a x, se somente se o quê? A elevado a x foi igual a b. Essa é a grande ideia. Ok? Mas tem um pequeno problema. Não são todos os valores de b e a que fazem sentido aqui no conceito de logaritmo, gente. Vamos ver uns exemplos novos. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Logaritmo de 5 na base 1. Ora, 1 elevado ao quê? Vai dar igual a 5. Gente, a gente sabe muito bem que 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Portanto, isso aqui não faz sentido. Simplesmente, pela definição, não existe logaritmo de 5 na base 1. A definição não permite que esse valor exista. Olha outro aqui, ó. Menos 2 elevado a quanto vai dar 8? Ora,
a gente sabe que menos 2 a terceira dá menos 8. Ok? Por quê? Porque a base é negativa e o expoente seria ímpar. Portanto, menos 2 a terceira dá menos 8. Menos 2 a terceira igual a 8? De jeito nenhum. Para falar a verdade, não existe esse número que menos 2 elevado a ele dê igual a 8. Portanto, é outra situação na qual não faz sentido a ideia de logaritmo. Ok? E mais uma, gente. Olha, log de menos 25 na base 5. Poxa, 5 elevado ao quê vai dar igual a menos 25? A gente sabe que 5 ao quadrado dá 25. Alguém pode pensar aí, 5 elevado a menos 2. Mas 5 elevado a menos 2 dá 1 sobre 25. E de jeito nenhum, menos 25. Ok? Portanto, isso também não faz sentido. Esses exemplos, na verdade, contra-exemplos, servem para a gente entender que nem sempre a ideia do logaritmo faz sentido. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que restringir a existência do B e do A. O B, gente, é chamado de logaritmando. O A é a base, ok? Portanto, log de B na base A igual a x só fará sentido se e somente se. Olha só. Primeiro, o logaritmando B for maior que zero. Repare que quando ele foi negativo, a ideia perdeu o sentido. E a base, gente, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Repare que nesse caso, quando a base foi negativa, não serviu. Quando a base foi 1, também não serviu. Então, mais uma vez, o log de B na base A é igual a x. Legal, A elevado a x é igual a B. Porém, isso só fará sentido se por acaso o que, gente? A base for maior que zero, perdão, o logaritmando for maior que zero e a base maior que zero e diferente de 1. Legal? Gente, nesse primeiro contato, nesse primeiro bloco que a gente viu aqui do logaritmo, a gente conheceu a definição, fizemos antes uma breve revisão de potenciação e depois a gente viu a definição do logaritmo com alguns exemplos e contra-exemplos. Se for necessário, reveja essa aula para que as ideias fiquem muito bem assimiladas. E mais uma vez eu quero reforçar, se houver problemas sérios com a parte de potenciação e radiciação, não hesite, pare, não veja esse vídeo novamente, procure a parte do site que tem a aula de potenciação e radiciação, faça uma bela revisão, porque com certeza você vai caminhar muito melhor aqui dentro de logaritmos, sabendo potenciação e radiciação. Legal? A gente fica por aqui porque o tempo acabou e no próximo bloco a gente já vai para as consequências da definição. Ok? Tchau, tchau.